Boa noite. É um prazer poder estar com vocês nesta noite, mesmo à distância, para conversar sobre os desafios que a gente está enfrentando na nossa prática e no nosso contexto. Eu sou Reinaldo Fleury, eu sou professor já desde 1971, há quase meio século. Na minha prática profissional como professor, eu venho tentando justamente trabalhar com os estudantes no sentido de desenvolver o diálogo sobre os problemas da realidade, no sentido de promover a organização para enfrentar os grandes desafios que acontecem no mundo contemporâneo. Por isso, o tema que me foi colocado nesta noite, a profissão do professor e principalmente os desafios para trabalhar com a diversidade na prática escolar no Brasil, para mim é muito caro e muito instigante. No livro Educar para Quê, eu conto um pouquinho da minha história. Em 1984, eu trabalhava na Universidade Metodista de Piracicaba e aí, com os estudantes, eu tive uma experiência em que me ficou claro que a proposta de se planejar, executar e avaliar o trabalho pedagógico em grupo vai muito além de uma estratégia didática ou de uma organização espontânea. Se trata justamente de uma proposta que tem um estofo político, ideológico, pedagógico e epistemológico. Particularmente, a dimensão política consiste no fato de corresponder à proposta dos movimentos populares, através do qual as classes populares marginalizadas e dominadas vêm se levantando para lutar contra o processo de exploração, expropriação e dominação imposto pelas burguesias industrial, agrária, financeira e comercial. Rubem Alves, no livro que ele publicou em 1981, Conversas com Quem Gosta de Ensinar, ele fala sobre a formação do educador. E ele distingue o educador de professor. Educador é aquele que trabalha artesanalmente as relações com as pessoas com quem ele convive, interage. Já o professor é considerado um funcionário do sistema escolar. Já o educador é quem interage no sentido de problematizar, de instigar as pessoas a refletir sobre o contexto que está vivendo junto com as pessoas com quem está convivendo. Ele diz que de educadores para professores realizamos um salto de pessoa para funções. Só que o Rubem Alves também diz que entre esses dois polos, né, ser educador e professor, não se instaura uma dicotomia, como ele diz, entre duas pessoas, ou melhor, entre duas classes de pessoas, umas inexistentes e heróicas, outras existentes e vulgares, mas antes uma dialética que nos racha em dois, a todos, pelo meio, porque todos somos educadores e professores, águias e carneiros, profetas e sacerdotes, reprimidos e repressores. Paulo Freire diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam em relação mediatizadas pelo mundo. Portanto, educar-se, educar e ser educado, implica em criar contextos de relação, de diálogo crítico, no sentido de compreender radicalmente os problemas que estamos vivendo para nos organizar, para enfrentá-los e buscar soluções conjuntas. Gregory Bateson, um autor importante para a teoria da complexidade, nos dá
indicações bastante sugestivas de como se constrói um processo vivo, relacional. E partindo da teoria dele, nós podemos entender o seguinte, que o processo educativo é constituído por pessoas que interagem e que a interação é acionada pela diferença, sendo que a diferença é produzida pela iniciativa concomitante de múltiplos sujeitos. E nessa interação vão se criando informações, ou seja, codificações que produzem novas informações, novas diferenças, em cadeias recursivas de informações, segundo padrões de conjunto que constituem a singularidade de cada sujeito em relação. Então, o desafio educativo é alimentar a interação entre as pessoas para que se reconheçam nas suas diferenças e singularidades e constituam uma relação de tensão sempre conflitante, mas criativa. Em um livro principal dele, Mente e Natureza, ou Espírito e Natureza, ele descreve 6 critérios para se identificar e se caracterizar um processo mental, um processo vivo, coletivo, contextual. Primeiro, mente é um agregado de componentes ou partes que interagem. Segundo, a interação entre os elementos é acionado pela diferença. Terceiro, o processo mental requer uma energia colateral. A diferença, a relação é ativada sempre por intervenções externas. Quarto, o processo mental requer cadeias de determinação circulares ou mais complexas, geram processos recursivos. Quinto, no processo mental, os efeitos da diferença devem ser encarados como transformações, ou seja, versões codificadas da diferença que os precedem. Sexto, a descrição e a classificação desses processos de transformação, ou seja, a codificação, revelam uma hierarquia de tipos lógicos inerentes a todos os fenômenos humanos e vivos. Para resumir, qual que seria a tarefa, o papel do educador para trabalhar com as diferenças que se constituem na relação entre as pessoas, entre o seu grupo de estudantes, de educandos e educadores? O papel do educador não é de simplesmente transmitir conceitos, ideias para que possam ser entendidas, memorizadas e aplicadas individualmente por seus estudantes. Isto é apenas um detalhe menor. Por quê? Se a gente reduzir a educação à transmissão de conteúdos, a gente vai estar reforçando uma relação em que um polo decide e o outro se submete, portanto, reforçando relações autoritárias, de sujeição. Enquanto que, para construir processos educativos dialógicos, críticos, transformadores, é fundamental que o professor educador interfira não no nível dos conceitos, mas das estruturas de relação. De que forma? Promovendo o acolhimento de cada um, a escuta sensível, promovendo contextos em que cada um possa falar e ser ouvido, agir e cooperar, agir e interagir. E nessa interação vão se constituindo os circuitos múltiplos de relações e interações em que o grupo vai construindo a sua autonomia. Uma autonomia de grupo e a autonomia de cada um na relação desse grupo. A tarefa do educador é potencializar essas relações de diálogo, de crítica, de tensão,
mesmo de conflitualidade, para fazer emergir soluções conjuntas que resolvam esses conflitos de uma forma de coesão. Portanto, o educador é propriamente um sujeito que se insere num processo educativo, num grupo, e interage com os outros sujeitos, dedicando uma particular atenção às relações e aos contextos que vão se criando, de modo que ele pode contribuir para a explicitação e elaboração dos sentidos, isto é, das formas como as pessoas percebem, dos significados, da direção mesmo que o grupo vai tomando, e que são construídos, essas direções construídas na própria interação entre as pessoas. Nesses contextos, o currículo e a programação didática, mais do que um caráter lógico, formal, terão uma função ecológica de criar contextos, ambientes interativos. Ou seja, a tarefa do educador não será meramente a de configurar um referencial teórico para o repasse hierárquico e progressivo de informações, mas terá a tarefa de prever e preparar recursos capazes de ativar a elaboração e a circulação de informações entre sujeitos, de modo que se auto-organizem em relação de reciprocidade entre si e com os seus respectivos ambientes. Em suma, qual que seria o desafio para os professores, educadores no nosso contexto atual? É de promover uma interação humana, viva, com as pessoas com quem a gente está convivendo, na busca de problematizar, de questionar, de colocar em crise os padrões segundo os quais a gente está estruturando a nossa vida, o nosso modo de ser, de viver, nossos saberes e as nossas relações de poder. Portanto, estabelecer uma relação com e promover a diferença na prática educativa implica em problematizar e transformar os nossos padrões de comportamento, nossos padrões de vida e de convivência. E o que fazer nesta semana, nesse contexto em que estamos todos muito ansiosos, muito tensos pela avalanche manipuladora dos meios de comunicação que estão nos induzindo ao medo, ao desânimo, a saídas desesperadas. Eu vou contar uma história. Eu perguntei ao cacique, o pajé Estevão, o que fazer numa situação de tensão, de conflito. Ele me respondeu: em primeiro lugar, vamos chamar Inhanderu, porque Inhanderu é eu e você. Inhanderu é a relação entre nós. É juntos, na conversa, no entendimento, que vamos criar um apoio mútuo, vencer o medo e resistir a todo o processo avassalador de dominação a que estamos sendo submetidos.